Graças a Deus, amados. Vamos passar para o momento da palavra. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. Nós leremos a partir do versículo 17. E nós vamos ler até o capítulo 19, versículo 29. Peço que você pare tudo agora e ouça a palavra de Deus. Nós viemos aqui por causa da palavra de Deus. Ela é o centro do culto. Deus é quem falou essa palavra e por isso nós vamos agora devotar toda a nossa atenção a Ele e a sua santa e bendita palavra. Gênesis 18, a partir do versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não se fará justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos por dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não cire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não cire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhes disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes, pois, Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram:
retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio a morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, irmãos. Vamos orar? Santíssimo Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Engrandecemos-te, ó Pai, e te bendizemos porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz e mais cortante que uma espada de dois fios. E pedimos agora, Pai, que a tua palavra toque no nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, não volte vazia, mas que a tua palavra, Senhor Deus, cumpra o teu propósito neste lugar, trazendo vidas ao conhecimento de ti, revelando-nos, ó Deus, mais acerca do Senhor, acerca do teu plano, do teu propósito, do teu caráter, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua justiça, da tua lei. Ensina-nos a tua palavra, Pai, ilumina nossos corações, porque nós oramos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das maiores bênçãos que nós temos é poder conhecer o nosso Deus. Tem tantas bênçãos nessa vida, o Senhor é tão bondoso para conosco, mas com certeza, uma das maiores, se não a maior de todas, é poder conhecer a Deus. É ter o privilégio de conhecer a Deus. A Bíblia nos revela a respeito de Deus, o caráter de Deus, os planos de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus revelada na história. E hoje nós veremos, irmãos, acerca do cuidado
e da providência de Deus. Porque o Deus a quem servimos, amados, é um Deus de providência, é um Deus de cuidado, é um Deus que guarda o seu povo. E esse é um texto rico, um texto grande, mas eu fiz questão de ler ele todo para que a igreja pudesse compreender e pudéssemos caminhar juntos nessa reflexão. E, obviamente, não dá para a gente esmiuçar tudo o que nós lemos hoje. Por isso, nós vamos dividir em duas partes, em 2 sermões. E nessa primeira parte, nessa primeira mensagem, nós vamos refletir acerca do Deus a quem servimos, que é um Deus que cuida. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que ouve a nossa oração. E depois, se Deus nos der vida e saúde, nós prosseguiremos falando acerca do juízo de Deus e da proteção de Deus ao seu povo. Esse texto, amados, é muito dramático. Eu acho que todo mundo aqui já conhecia. Se alguém não conhecia, então talvez ficou meio admirado de pensar num Deus que derramou abundantemente fogo e enxofre sobre 2 cidades inteiras, aniquilando as suas populações ali. Isso é dramático, porque a gente sempre pensa em Deus como Deus que abençoa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que abre a porta de emprego, não é assim? Não é bem essa imagem, essa mentalidade que nós temos acerca do nosso Deus, na maioria das vezes? Mas a Bíblia nos revela também acerca desse Deus que fica indignado com o pecado de Sodoma e Gomorra e resolve destruir tudo ali. Resolve acabar com tudo. Resolve aniquilar aquelas pessoas. Esse, amados, é um texto que nos mostra o juízo de Deus. A ira de Deus revelada contra Sodoma e Gomorra. Mas aqui, amados, nós encontramos também a revelação do cuidado de Deus para com o seu povo na hora em que ele vai exercer o seu juízo. É a história de Abraão, a história de Ló e a família de Ló. E a gente lê esse texto e fica pensando, né, que situação terrível foi aquela que Ló passou. E como foi bonito, como foi bela a atitude de Abraão, orando, clamando e intercedendo ali pelos seus. É importante a gente, antes da gente prosseguir, nós tentarmos fazer um paralelo desse texto conosco. Porque esse texto é cheio de significado. E é cheio também, amados, de figuras, de metáforas. Por exemplo, o fogo derramado sobre Sodoma e Gomorra é uma figura do juízo final. Sodoma e Gomorra é uma figura do mundo em que nós vivemos. Ló é a figura de quem nós somos. Habitamos no meio de Sodoma e Gomorra. E Deus envia os seus anjos ali para tirar Ló e a sua família antes que o fogo fosse derramado em mais uma figura. A figura da nossa salvação. Porque antes de vir o juízo final sobre toda a terra, Deus vai nos retirar deste lugar e vai nos colocar em segurança. Amados, esse texto é maravilhoso, porque ele revela como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso para conosco. Nós somos simples mortais, somos tão imperfeitos, somos tão pecadores. E diante desse quadro avassalador, onde Deus resolve aniquilar a população de 2 cidades inteiras por causa do pecado, nós ficamos pensando, amados, como vai ser terrível o dia do juízo final. Porque o mundo tem se tornado igual ou até pior que Sodoma e Gomorra. O mundo tem se tornado um lugar totalmente hostil à palavra de Deus, totalmente hostil ao Evangelho. O mundo tem se tornado, irmãos, um lugar assim. Mas é aqui nesse contexto que nós aprendemos acerca de um homem que é chamado na Bíblia, pelo menos em 3 textos, de amigo de Deus. O nome desse homem é Abraão. Que história bonita, a história de Abraão. E Abraão é chamado de amigo de Deus, lá em 2 Crônicas 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus,
Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja, Abraão foi chamado aqui de amigo de Deus. O outro texto é Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus falando, através do profeta Isaías. O outro texto ainda, eu disse que são 3 textos, é Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Que título maravilhoso, irmãos. Amigo de Deus. Mas, meus irmãos, eu gostaria nessa noite de enfocar o Deus de Abraão. É bonito, é legal, e a gente vai falar bastante de Abraão. É gostoso a gente estudar os personagens bíblicos. Mas, amados, a Deus toda a honra e toda a glória. Abraão, apesar de todas as suas qualidades, toda a obra que Deus fez na vida dele, ele era um servo. E foi Deus na vida de Abraão que fez a diferença. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. E nós podemos aprender muito com as atitudes de Abraão, mas principalmente, irmãos, eu queria perguntar, você é amigo de Deus? Você deseja, será que nós desejamos levar sobre nós esse título também, que somos amigos de Deus? Veja que não foi Abraão que falou, eu sou amigo de Deus, foi Deus que falou, Abraão, meu amigo. Deus reconheceu isso, e Deus deu a ele esse mérito, Deus deu a ele essa honra. Para quê? Para que nós quiséssemos ser amigos de Deus. Para que nós pudéssemos ler e falar assim, puxa vida, isso deve ser muito bom. Ser amigo de Deus. E tem até um louvor que a gente canta de vez em quando, não é? Os irmãos já devem ter lembrado aí enquanto eu falava, não é? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Jesus nos chamou de amigos dele. Quando ele diz lá nos evangelhos, olha, eu já não tenho mais chamado vocês de servos, mas de amigos. Então, meus amados, nós temos muito que aprender com este servo de Deus, porque Deus estava agindo na vida dele. E diante dessa situação tão terrível, em que Deus avisava para ele, em que Deus revelara a ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele sabia que seu sobrinho estava lá com seus familiares, e que fatalmente seu sobrinho ia morrer, fatalmente seu sobrinho ia perecer ali junto naquela cidade. Abraão fez algo, amados, que mexe com o nosso coração. Ele intercedeu. O nosso Deus, amados, é um Deus que ouve a nossa oração. Nosso Deus é um Deus que nos inspira à intercessão. O nosso Deus nos chama para orar. E Abraão orou. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ouviu a oração de Abraão. E essa oração de Abraão, essa atitude de Abraão, nos ensina muito, amados. Porque nós estamos diante de um mundo parecido ou até pior que Sodoma e Gomorra. Um mundo que vai ser lançado no inferno de fogo. Um mundo que está prestes a ser condenado. E nós temos não um sobrinho ou um parente, nós temos muitos parentes neste mundo. Muitos dos quais talvez ainda não conhecem a graça de Deus. Muitos dos quais talvez ainda não abriram seus corações a Jesus. Deus, amados, é o personagem principal. Não é Abraão, é Deus. Porque Deus está nos ensinando acerca da oração. Deus sabia que Abraão tinha um sobrinho que morava lá em Sodoma. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Deus sabia que esse sobrinho poderia morrer ali? Obviamente. E quando Abraão começou a falar com Deus de 50 pessoas, Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai matar todo mundo, Senhor? Será que Deus já não sabia que ele ia chegar nos 10 e interceder por seus familiares?
Então o personagem principal não é Abraão, é Deus. É o Deus que se aproxima do intercessor. É o Deus que fala com o seu povo e espera que o seu povo ore. E espera que o seu povo busque, que o seu povo clame. Deus sabia de tudo que ia acontecer e Deus sabe todas as coisas, mas ele procurou ali o seu intercessor, o seu amigo. O que nós podemos aprender, então, aqui, amados, acerca da oração? Se nós nos comparamos a Abraão, queremos ser amigos de Deus. Se nós nos comparamos a Abraão porque habitamos num mundo igual ou pior que Sodoma e Gomorra e que será condenado. Se nós nos comparamos a Abraão porque temos tantos queridos amigos e parentes que estão neste mundo e ainda não foram salvos, o que nós temos que aprender acerca da oração? Como Abraão orou? Que tipo de oração é essa, amados, que o coração do próprio Senhor se aproxima do seu filho para que ele peça, para que ele ore? É uma oração que tem fé. Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Abraão tinha fé. Que coisa maravilhosa é a fé. Abraão creu em Deus, nós vimos lá em Tiago, isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Deus vê que nós temos fé, a nossa oração funciona. Quando Deus vê que nós cremos de fato nele e que nós estamos orando com fé, ele então se aproxima para ouvir a nossa oração. Há momentos que a gente ora e parece que a nossa oração não passa do telhado, né? Já viu essa expressão? Parece que a oração não passa, mas não acontece isso, irmão. Deus ouve tudo que a gente fala. Até quando a gente não está orando nas nossas conversas, Ele ouve. Ele ouve nossos pensamentos. Qual é o diferencial? É a fé. Abraão creu. Ele acreditou no poder de Deus. Ele acreditou que Deus poderia tirar o sobrinho dele de lá. Abraão creu no amor de Deus, na bondade, na misericórdia de Deus. E a Bíblia afirma isso diversas vezes. Abraão creu, Abraão creu, Abraão creu. E ele foi chamado, amados, de o pai de Israel e o pai da fé. Isso tem um motivo. É porque ele cria, de verdade. Mas lembremos de Efésios 2:8, que a fé é um dom de Deus. Abraão recebeu fé da parte de Deus, mas ele colocava essa fé em prática. Certamente todos nós temos fé. Todos que estão aqui nessa noite, todos receberam uma porção de fé, senão você não sairia da sua casa para vir à igreja. Mas diante das lutas, irmãos, temos que colocar essa fé em prática. Na oração, vamos buscar a Deus com fé. E a oração já é uma manifestação de fé. Se crermos, oraremos. Se cremos, buscaremos. Se cremos, clamaremos. Mas oraremos com fé. A Bíblia nos fala muito a respeito disso. Lá em Tiago mesmo, a Bíblia fala que quando orarmos, não sejamos como aquele que duvida, que se compara a uma onda impelida pelo vento. Vai para lá, vem para cá. Uma hora está firme, outra hora não está. Muitas vezes, irmãos, nossa fé é provada, é testada. Mas lembremos de Abraão. Ele creu, ele orou. E isso foi imputado para a justiça. Mas, amados, nós encontramos aqui nesse texto uma outra qualidade na oração de Abraão, que é a sabedoria. Essa história dele falar para Deus: Senhor, se tiver 50, Senhor, se tiver 45, Senhor, se tiver 40. É sabedoria. E veja quantas vezes ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, não se ire com o teu servo. Humildade, temor, isso é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele temia Deus. Ele sabia que Deus poderia, com um gesto da sua mão, aniquilá-lo, acabar com a vida dele. Mas ele orou e ele teve sabedoria. Ele soube falar com o Senhor. Hoje nós vemos pessoas querendo determinar, querendo dar ordem a Deus. Quanta falta de sabedoria, não é? Veja, Abraão também não questionou as ações de Deus. Ele não disse: Senhor, eu acho que está errado isso aí que o Senhor vai fazer. Não. Ele tratou de interceder por seu sobrinho, por seus familiares. Sabedoria. Muitas vezes, amados, nós deixamos de orar por falta de sabedoria. Começamos a questionar os métodos de Deus. Começamos a questionar o amor de Deus. Começamos a questionar a justiça de Deus. E aí, então, fatalmente, a gente começa a parar de orar. É como se o inimigo falasse: você está orando e não vai resolver nada? E a pessoa para de orar.
Mas aqueles que temem ao Senhor e que com sabedoria oram ao Senhor, não questionam os métodos, as ações, o que está acontecendo, porque eles sabem que Deus pode mudar tudo. Então eles oram. E amados, nós precisamos de sabedoria nas nossas orações. Sabedoria vai se manifestar na própria prática da oração. Os sábios oram. Os sábios intercedem. Porque eles acreditam que Deus pode abençoar. E eles têm sabedoria para praticar a oração. A Bíblia nos fala, por exemplo, para que quando orarmos não usemos de vãs repetições. Ficar repetindo a mesma coisa não é sabedoria. É falar com objetividade, com fé. Isso é sabedoria. A Bíblia também fala para não orarmos orações que vão impressionar os homens. Para não orarmos de um modo que as pessoas nos reconheçam. Oh, que bela oração ele fez. Se for esse o objetivo, Deus já está reprovando. Sabedoria, então, amados, traz consigo a humildade. Amados, oremos como Abraão orou. Ele teve sabedoria. Ele falou com Deus, mas falou com sabedoria. Falou com biblicidade. Falou dentro das Escrituras, dos moldes, dos parâmetros que as Escrituras nos ensinam. Mas há mais coisas aqui ainda na oração de Abraão que eu gostaria de destacar. A sua ousadia. Abraão foi ousado no orar. Orar, entrar na presença de Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Orar, entrar na presença de Deus. O Deus que é fogo consumidor, amados. Abraão teve ousadia. Temeu a Deus. Ele sabia que esse Deus poderia destruí-lo. Deus ia destruir 2 cidades. Mas ainda assim ele orou. Ele não se acovardou. Ele não foi medroso ao ponto de parar de orar. Ele orou, ele insistiu. E é necessário que a gente descubra, amados, esse mesmo sentimento de temor de Deus e ousadia. Temer a Deus nos leva a honrar a Deus. Vamos honrar a Deus. E ousadia para perseverar na oração. É fácil parar de orar. É fácil. Mas os corajosos perseveram. Os covardes, os medrosos, aqueles que não têm ousadia, eles param de orar. O medo paralisa. O medo faz a pessoa parar. A tristeza faz a pessoa parar de orar. A insegurança leva essa pessoa a parar de orar. Mas, amado, se você tiver a ousadia que Abraão teve, você não vai parar de orar. Veja, Deus revelou a ele que ia destruir 2 cidades. Coisa terrível ia acontecer ali. Fogo caiu do céu e matou todo mundo. A ira de Deus estava sendo revelada. E o que esse homem faz? Ele clama, ele busca a face de Deus. E nós encontramos então mais uma qualidade: a perseverança. Veja que Abraão insistiu, até Deus falar: Abraão, tudo bem, se tiver 10 justos lá, eu não vou matar aqueles justos. Perseverança. Ele insistiu, ele persistiu. É a oração do crente, amados, que sobe diante de Deus todo dia. Talvez de madrugada, talvez de manhã, talvez na hora de dormir. Não sei quantas vezes você ora por dia. Mas se você anda de carro, eu acho que a maioria aqui anda de carro, ou se você anda de ônibus, de trem, de metrô, e a gente gosta muito de música, e a gente sempre põe os foninhos de ouvido, não é? Ou liga o som do carro. Mas, irmão, não perca a oportunidade de orar 20, 30 minutos enquanto você dirige. Não perca a oportunidade de falar com Deus 20, 30 minutos, ou 1 hora ou mais, talvez, quando você está num ônibus ou no metrô. Falar com Deus, interceder, buscar a Deus, perseverar. E é interessante, irmãos, que Deus gosta disso. Ele diz na palavra: orai sem cessar. Deus quer que a gente passe tempo na presença dEle. Deus não quer que a gente desanime da oração, que a gente pare de orar. Ou que a gente gaste horas e horas com um tipo de diversão e nem
10 minutos de oração. Então seria interessante deixar de lado algum tipo de distração. Seria interessante cortar algum tempo que é passado com algum tipo de diversão para gastar esse tempo ou uma parte desse tempo em oração. Isso é perseverança. Abraão insistiu, perseverou e foi atendido, irmãos. Nós podemos, amados, deixar de receber bênçãos de Deus se nós deixarmos de ser perseverantes. Mas se nós cumprirmos a palavra desse Deus que manda a gente orar sem cessar, certamente nós vamos experimentar as suas bênçãos. Quem precisa de uma bênção aí, diga amém. Quem não precisa, né? Todo mundo precisa da bênção de Deus. Ontem lá na reunião, o pessoal pediu pelo Enem, pelo vestibular, pelo FATEC. Eu sei que certamente aqui, amados, tem gente precisando de um emprego. Tem gente precisando passar nas provas. Olha, Senhor, se eu não passar, se eu ficar em DP, eu não vou conseguir pagar essas DP aí. Tem faculdade que é R$200 cada DP. Quantas oportunidades, não é? Quantas oportunidades de um bom emprego, de um bom salário. Tem que sonhar, tem que crer, tem que orar. E perseverar. Não desista, irmão. Não pare de crer. Você pode ter um problema que parece insolúvel. E esse problema que Abraão tinha, podia parecer insolúvel, não é? Ora, o Deus do universo revelou para ele, Abraão, vou acabar com aquele povo lá. Ora, o Deus que não pode mentir, falou isso. E o que ele podia fazer? Orar. E ele perseverou, orou, falou, com sabedoria, não desistiu da oração. Irmão, não desista. Tem um cântico da Ludmila que diz, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. E oração é luta, amado. Eu não sei quantos anos você está orando por algum motivo na sua casa, na sua família. Mas eu sei de gente que orou 40 anos pela conversão de um familiar. 40 anos. 40 anos. Orando todo dia. Aquela oração subindo aos céus. Aquela intercessão. E Deus ouviu a oração. Deus ouve a oração, irmão. Creia, ore, busque. Mas existe ainda mais uma qualidade na oração de Abraão. Abraão orou porque ele amou. Ele amou o seu sobrinho. Você que conhece a Bíblia sabe que eles tiveram um pequeno desentendimento que fez com que eles se dividissem, cada um foi para um lado. E Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher o lugar para onde ele queria ir. E Ló escolheu o lugar mais fértil. Ló escolheu o melhor para si. Ló não falou, não tio, escolhe o senhor primeiro. Mas Ló, rapidinho, escolheu aquilo que ele achou que era melhor. E onde ele foi parar? Lá no meio do pecado. Mas Abraão não ficou com raiva de Ló. Abraão não guardou mágoa do sobrinho. Abraão amava seu sobrinho. Irmãos, os eventos do passado não amorteceram o amor desse homem. E quando ele soube que Deus ia destruir tudo, ele logo começou a clamar a Deus pela vinda dos seus familiares. E orou com tanta veemência, insistência, sabedoria, fé, que Deus atendeu a oração dele. Era como se Deus falasse, Abraão, eu sei que você tem um sobrinho lá. Será que você ainda o ama? Abraão, eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Mas você perdoou aquele sobrinho seu? Então, Abraão, eu vou te dar uma chance, eu vou te revelar algo. Vou matar todo mundo ali. E aí, o que você me diz? E Abraão amou seu sobrinho. Que bonita história, não é? Que lindo. Ele intercedeu. Sabe, irmãos, é o amor que nos constrange e nos conduz à oração. Quem ora pouco é porque ama pouco. Quem não ora por seus amigos e parentes, familiares, porque não ama. Porque sem amor não há oração. Pastor, eu amo. O senhor está enganado, eu amo minha família. Então provem isso diante de Deus, ore por eles. Porque dizer que ama e não pedir a maior bênção para eles, por eles, diante de Deus,
Abraão orou. A razão porque muitas vezes a gente começa a orar e para é porque a gente não está amando. Você ama essa igreja? Amém? Então tem que orar pela igreja. Tem que orar pela igreja. Tem que interceder pela igreja. O reverendo Neuci esteve aqui esses dias, ele falou de um projeto lá da igreja São Caetano, que chama-se Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Não é isso, dona Cleusa? Projeto de oração que já tem no Brasil inteiro, né? E aqui na nossa igreja também tem. As irmãs oram, as irmãs clamam por seus filhos, pelos filhos da igreja, para que Deus revele aos corações deles o seu bom caminho, a sua palavra, a sua salvação, a sua justiça. Porque, amados, oração é amor. A gente aprende aqui nessa oração de Abraão que ele conhecia o seu Deus. O conhecimento de Deus levou Abraão a orar. Ele sabia quem era o Senhor. E ele sabia que o Senhor ouviria a sua oração, que o Senhor tinha poder. Porque foi esse Deus, esse mesmo Deus, que falou: Abraão, vai para o caminho que eu vou te mostrar, meu filho, e eu vou te dar uma terra. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, olha para as estrelas do céu. Tenta contar, Abraão. Olha, Abraão, assim como essas estrelas são inumeráveis, será a sua posteridade, será a sua descendência. Abraão tinha comunhão com Deus, amados. Deus conduzia esse homem cada dia no deserto, nas suas jornadas, nas suas caminhadas. E mesmo quando Abraão tropeçou, a igreja deve lembrar quando ele mentiu, quando ele duvidou, quando ele fraquejou, Deus não abandonou o seu filho. Deus foi lá e buscou o seu filho e trouxe ele de volta. Abraão, vem comigo, você é meu filho. E ele continuava caminhando, apesar de ser imperfeito. Por isso que ele foi chamado de amigo de Deus. Deus não desistiu de Abraão, irmãos, mas Abraão também não desistiu de Deus. Ele continuou perseverando, caminhando, acreditando na promessa de Deus. Então, amados, isso prova que ele tinha comunhão com Deus. Ele conhecia o seu Deus. Meus queridos, a nossa comunhão com Deus faz toda a diferença na nossa oração. E se nós desejamos ter uma vida frutífera de oração, nós temos que buscar conhecer mais a Deus. Se você não sabe o que eu estou falando, entregue o seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Mas, meus amados, não podemos parar aí. Ler a palavra e meditar na palavra nos leva a conhecer mais desse Deus. Nos leva a saber quem Ele é, o que Ele deseja para nós, o que Ele quer que a gente faça, como viver na sua presença. E o conhecimento de Deus é guiado, é fortalecido. Essa sede de Deus vai crescendo dentro de nós na medida em que nós amamos a Deus. Conhecer a Deus exige amor. A gente tem que amar a Deus para buscar a Deus. Quer um exemplo? Quem gosta de futebol aqui? Não precisa levantar a mão. É difícil um brasileiro que não gosta de futebol, né? Então a gente já pensa assim: pastor, não pode demorar muito não, que eu quero ver os gols, né? Eu cheguei em casa, ver os gols. A hora do almoço, opa, deixa eu ver os gols, deixa eu ver quem que o Filipão está escolhendo. Vamos ver como é que está o Neymar lá no Barcelona. Hoje mesmo me falaram: eu quero ver o primeiro jogo do Neymar. Já disse isso aqui, não é pecado gostar, por exemplo, de futebol. É um hobby. Tá? Mas, irmãos, será que nós conhecemos tanto da palavra de Deus, desejamos tanto conhecer da palavra de Deus, como desejamos os nossos hobbies? Talvez, se eu perguntar a escalação do Corinthians, tem alguém que saiba falar de cor. Mas será que essa pessoa saberia os livros da Bíblia? De Gênesis, Apocalipse? Ou onde estão os 10 mandamentos? Onde estão as bem-aventuranças? As cartas de Paulo? As cartas às 7 igrejas do Apocalipse? Enfim, amados, textos maravilhosos que nos ensinam tanto. Mas há tanto desconhecimento de Deus nos nossos dias. E talvez seja essa uma das razões porque muita gente não ora. Porque o conhecimento de Deus nos leva a orar.
Quanto mais conhecemos de Deus, mais amamos a Deus. E quanto mais amamos e conhecemos a Deus, mais andamos com Deus. E quanto mais andamos com Deus, mais oramos. Abraão orou porque ele conhecia esse Deus, andava com Deus. Queridos, Deus é um Deus de graça, Deus de bondade, de amor, de misericórdia. Ele cuida de nós, ouve nossas súplicas, ouve os nossos clamores. Então vamos fazer como Abraão, vamos buscar esse Deus, vamos orar mais. Faça um voto nessa noite, faça um voto de orar mais. Não adianta ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, é necessário que entre no coração, que desça para cá. Não fica só aqui, mas desce para cá, no coração, sabe? E a gente fala, é verdade, eu preciso ser mais amigo de Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais esse Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Façamos então isso, amados, como Abraão orou, clamou e foi atendido. Porque ele orou com fé, ele orou com sabedoria, com ousadia, com perseverança, com amor e com conhecimento de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Agradeça, meu querido irmão, irmã, porque o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. É o mesmo Deus, Ele não muda e Ele te ama. Ele quer que a gente seja amigo dEle, porque Ele já se revelou nosso amigo. Ele quer que a gente seja amigo dEle, amados, e Ele quer que a gente o busque, Ele quer que a gente ore. Ele quer nos dar fé, sabedoria, determinação, perseverança, todas essas qualidades que provêm de Deus. Então peça para Deus nesse instante. Fique com seus olhos fechados nessa hora. Peça para Deus. Fala para Deus, Senhor, revela-te a mim. Ajuda-me a ser teu amigo, como tu és meu amigo. Ajuda-me a ser teu amigo como Abraão foi teu amigo. Ensina-me esse caminho, ó Pai. Conduze-me, ó Deus. Conduze. Você tem problemas, meu querido? Quem não os tem? Então coloque seus problemas diante de Deus nessa hora. Sua família, seus entes queridos, seus sonhos, seus projetos, seus filhos, seus pais, seus amigos, sua própria existência. Coloque diante de Deus nessa hora. Creia, não há problema insolúvel. Creia, não existe nada difícil para Deus. Creia, o Deus a quem servimos pode todas as coisas. Creia, o Deus a quem servimos é um Deus que cuida do seu povo e ouve a oração do seu povo. Creia nesse Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Não duvide, não questione, mas entregue-se aos braços dele. E o Senhor está com seus braços abertos para te receber. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos ensina, nos exorta. E nós queremos ser como este homem, como este exemplo de vida que foi Abraão. Um homem que creu, um homem que buscou, um homem que teve sabedoria para orar, um homem perseverante na oração. Ó Deus, um homem que orou com amor por seus queridos, um homem que conheceu o Senhor. Mas tudo isso, Pai, não é nada se o Senhor não estivesse revelado a ele. Tudo isso não seria possível se o Senhor não fosse o centro da vida dele. Por isso, Pai, seja o centro da nossa vida, Pai. Revela-te a nós, Pai querido. Nós precisamos da tua luz. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada somos. Ó Deus, não conseguimos orar como convém. Nem sabemos orar como convém. Muitas vezes não somos perseverantes, ó Pai. Muitas vezes oramos questionando. Muitas vezes oramos sem fé. Mas ensina-nos nessa noite, Pai, a orar como esse teu servo orou, a buscar como esse teu servo buscou. Nos atrai para perto de ti, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, nos ilumine no caminho. Que a tua palavra nos atraia. E que o Senhor fale conosco nas horas da noite. Que o Senhor nos acorde, ó Deus, se for necessário, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, forças para levantar de madrugada. Para orar pela igreja, para orar pelos aflitos, orar pelos oprimidos, orar pelos vizinhos, pelos parentes. Ó Pai, como necessitamos aprender mais da oração. E nós te pedimos,
Ajuda-nos, ensina-nos, porque nós queremos, ó Pai, e nós cremos que o Senhor também quer, pois o Senhor tem se revelado a nós. Obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E dá, ó Deus, a cada um aqui, nessa noite, uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.